Boa noite. Sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando hoje a comemoração do aniversário da nossa Casa Espírita. E vamos aguardar apenas um minutinho para que mais amigos possam acompanhar conosco. Guardar apenas uns instantes para que as pessoas possam se conectar aqui também. Hoje nós teremos a presença do nosso amigo Edmir Garcia, do Centro Espírita do Calvário ao Céu, que fará para nós a palestra da noite. Nossa casa está completando hoje não, nessa semana, né? A casa vai completar 86 anos de fundação. Então, uma alegria para todos nós ter mais esta casa nesta cidade, que é mais um ponto de luz, de consolo, de orientação. E, então, é com muita alegria que nós estamos aqui para comemorar este aniversário da casa. Só peço um pouquinho da paciência para que a gente tenha mais amigos unidos aqui conosco. Nosso amigo Sérgio Ruti Paules, muito bem-vindo, boa noite, Sérgio. A Jaqueline Café Neto Lepic também, muito boa noite, muito bem-vinda. A nossa amiga Célia Lombardo, também do Centro Espírita do Calvário ao Céu, muito boa noite, Celinha. A Fernanda Fernandes, da Casa Allan Kardec, que está comemorando o aniversário. A Fernanda é uma trabalhadora aí, está na parte técnica da transmissão de hoje. A Sônia Calife, que legal, muito boa noite, Sônia, muito bem-vinda. A Fátima Bovo Fernandes, também acompanhando. Bom, então, pessoal, vamos iniciando. Enquanto mais amigos vão chegando, o nosso amigo Joaquim Bueno, que legal, muito bem-vindo, Joaquim, um abraço, boa noite. A Silvia Helena Batistella, muito bem-vinda. Pessoal, então, todos sejam muito bem-vindos, uma alegria recebê-los, agradecemos a presença de todos aqui, acompanhando conosco essa comemoração da casa, porque estamos comemorando nessa semana os 86 anos de fundação da nossa Casa Espírita,
Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, aqui da cidade de Bebedouro, estado de São Paulo, fundada em 5 de fevereiro de 1935. E então nós queremos a nossa homenagem, né, essa gratidão a essa casa, que é mais um ponto de referência da cidade, que nos acolhe, que nos oferece oportunidade de trabalho no bem, que consola-nos, que nos orienta, que nos oferece todo o atendimento fraterno, de acordo com as luzes da doutrina espírita, que é tão importante para todos nós. Então, nós queremos agradecer, primeiramente, a nossa presidente atual. Lógico que, antes de tudo, né, agradecemos muito a Jesus, o nosso mestre maior, que nos permite, nos concede essa bênção de estarmos aqui comemorando mais esse ano de trabalho. E a Deus, nosso Pai. Então, nosso agradecimento aqui à nossa presidente atual, que adora desenho, uma amiga muito querida, trabalhadora da casa. Não poderíamos deixar de lado a nossa amiga Vera Luzia Lopes, que está sempre à frente na direção da casa, há muitos anos se dedicando com muito amor. Agradecendo a toda a diretoria, todos os amigos que trabalham com muita alegria, com muita disposição, lembrando sempre dos trabalhadores encarnados e desencarnados. Quantos amigos nós temos aqui entre nós, né, no plano físico. É uma alegria quando adentramos a casa, quando possível, né? Estamos sentindo falta até nessa época da pandemia, mas como que é bom adentrar aquele ambiente fraterno, recebemos o calor humano, tantos amigos que lá trabalham, a nossa gratidão, e os amigos da espiritualidade, que nós sentimos todo o acolhimento fraternal, aquele ambiente de muita paz, envolvimento no bem, a gente sente ao entrar na casa esse acolhimento. Então, nossa gratidão aos trabalhadores do plano espiritual que ajudam a manter esta casa funcionando com suas portas abertas. Queremos agradecer também às amigas Eliégia Lipadovano e a Fernanda Fernandes, duas amigas muito dedicadas ao trabalho na casa, sempre prontas para atender às necessidades, sempre com muito entusiasmo, com muita alegria, e trabalham aí para que a gente, nessa época de pandemia, estamos tentando manter os estudos pelo Facebook, todas as quintas-feiras, e o apoio dessas amigas é essencial. E agradeço também, particularmente, a minha esposa, Terezinha Sampaio, que me ajuda muito nas transmissões que realizamos às quintas-feiras desse estudo, que é feito pelo Facebook da Casa Espírita, então, nessa época da pandemia. E o nosso agradecimento a cada um de vocês que aqui estão hoje nos acompanhando, nos dando essa alegria da presença, frequentadores da casa, amigos da Casa Espírita pelo Facebook, que é uma alegria perceber. A casa tem muitos amigos pelo Facebook que acompanham suas atividades nos mais diversos lugares aqui do Brasil e até em alguns amigos até do exterior que acompanham conosco as transmissões, as lives, os estudos, rogando sempre a Jesus que continue nos abençoando para que possamos prosseguir com a nossa atividade aí, sempre com muita alegria. Deixa eu ver aqui, então, muitos amigos já conectados aqui conosco. Então, eu convido vocês, primeiramente, para que nós possamos fazer uma oração e depois, então, passarmos a palavra ao nosso amigo Edmir, que será o palestrante da noite. Então, vamos, meus amigos, nesta hora, buscarmos elevar o nosso pensamento ao Cristo, rogando a Ele as suas bênçãos para mais este encontro, mesmo que à distância fisicamente, mas estamos conectados pelo pensamento, através da internet,
estamos conectados nesse mesmo ideal. Que Jesus nos abençoe a todos nesta hora. E a nossa gratidão ao Mestre por esta casa espírita que completa mais um ano de existência. Com as bênçãos de Jesus, esta casa está conseguindo manter as suas portas sempre abertas, acolhendo a todos que necessitam de luz, de consolo, do amparo fraterno. Que Jesus abençoe a todos os trabalhadores desta casa, a diretoria, para que perseverem nesse trabalho tão importante, sempre com muito amor, com muita simplicidade, mas se dedicando sempre, sem medir esforços. Que Jesus nos abençoe e a nossa gratidão, a nossa eterna gratidão por tudo que nós recebemos, sempre da espiritualidade amiga. Que Jesus nos ilumine, que tenhamos uma noite agradável, que o nosso amigo Edmir seja iluminado, inspirado, como sempre é, para que nos fale com tranquilidade, oferecendo a sua palavra de orientação e de luz. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade que nos concede, por mais este ano de existência da nossa Casa Espírita. Que possamos ter muitos e muitos mais trabalhando nessa doutrina abençoada. Em teu nome, Senhor, vamos dando início à nossa atividade, e assim seja. Então, meus amigos, nós teremos 3 palestras para comemorarmos mais esse ano de existência da casa. E nós iniciamos hoje, então, com o nosso amigo Edmir Garcia. Para aqueles que nos acompanham de outros lugares, que às vezes possam não conhecê-lo ainda, o Edmir Garcia é um trabalhador dedicado à causa espírita, palestrante, né, de longa data já, coordenador de grupos de estudos da doutrina espírita, dialogador em reunião mediúnica, e ele é dirigente no Centro Espírita do Calvário ao Céu, aqui de Bebedouro, que se encontra atualmente na presidência. Ele também é vice-presidente do Centro Assistencial Espírita do Calvário ao Céu, que é um braço, né, do centro voltado mais às atividades assistenciais, e ele também trabalha na USE, né? Ele é vice-presidente da USE regional e dirigente da USE intermunicipal. Então dá para ver que o Edmir reúne aí muito trabalho, né, na causa espírita. E hoje ele falará para nós sobre o tema O Homem Novo. Boa noite, Edmir, seja muito bem-vindo, meu amigo. Nosso agradecimento. Jesus te ilumine aí na sua palestra. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Paulinho. Muito obrigado, né, pela casa, pela oportunidade de compartilhar aqui algumas ideias, alguns estudos. E a primeira coisa é parabenizar, como você já vinha falando, essa casa que há 86 anos vem sendo uma referência, um ponto de luz muito importante aí. Vamos conversar sobre um tema, o homem novo, entendendo aqui que o homem é o ser humano, né? Não é do sexo masculino aqui. Tomara que, ao final da nossa conversa, tenhamos todos, incluindo, podido refletir sobre esse tema tão importante que nós vamos comentar aqui, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Boa palestra. Obrigado. Esse tema, ele surgiu numa aula do EAD, no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Nós temos, no sábado, no período da tarde, das 16 às 17, 17h30, nós temos um grupo de estudo que é o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Dos 12 grupos de estudo da casa, esse é um deles. E, em determinadas aulas, foi surgindo sempre uma indagação ou um debate sobre o que nós temos que realmente nos transformar. Porque todos nós sabemos que precisamos combater o egoísmo, precisamos combater o orgulho,
Se temos uma semana de espiritismo, né, de evangelho, já sabemos isso. Mas por que é tão difícil? Será que a gente consegue realmente localizar o que deve ser combatido e o que deve ser construído? Então, ao preparar esse tema, nós pensamos no seguinte: nós somos um ser em reforma, né? E toda reforma, quando a gente vai colocar uma janela, uma porta nova, nós precisamos primeiro tirar a porta velha, a janela velha. Ou seja, precisamos desconstruir, aliás, essa é uma palavra da moda, né? Precisamos desconstruir o homem velho para que a gente possa, então, fazer surgir o homem novo. E nessa desconstrução, nós vamos tentar, né, na maior parte do nosso bate-papo de hoje, mostrar como que algumas coisas passam desapercebidas, coisas cotidianas, que às vezes nós não nos damos conta de que aquilo é algo a ser modificado. Às vezes tomamos um defeito até como uma virtude, como perceberemos. E aí, como a gente só toma remédio para aquilo que acha que está doente, não é verdade? Nós nem começamos o nosso processo de mudança. Então vamos conversar sobre como o orgulho se manifesta em nós, como o egoísmo se manifesta em nós e como então nós podemos desconstruí-los para que surja o homem novo. Tem uma frase de uma carta de Paulo aos Coríntios, que é capítulo 5, versículo 17, que eu gosto muito. Uma vez em Cristo, novo homem és, o homem velho ficou para trás. Então, o nosso bate-papo de hoje é sobre isso. Pensemos em como o orgulho se manifesta cotidianamente em todos nós. Por exemplo, medo de falhar, não é? Nós, às vezes, nem tentamos alguma coisa porque temos medo de que vamos falhar, de que alguém vai nos criticar. Então, você fala assim na casa espírita, quem quer fazer um comentário, né, uma pequena palestra, quem quer dar uma aula, quem quer fazer a prece, e as pessoas recuam, não, né, eu não estou preparado. Claro, para qualquer função, nós temos que nos preparar, claro, para fazermos bem feito. Mas, às vezes, as pessoas nunca se sentem preparadas porque elas têm medo da cobrança que pode advir. E é natural. Se nós começarmos uma atividade, seja ela qual for, profissional, doutrinária, no começo cometeremos ainda alguns erros e precisamos ter a humildade de reconhecer para cada vez fazer melhor. Então, o medo de falhar é uma manifestação do orgulho em nós. E na busca, né, de não falhar, nós não tentamos e, portanto, não progredimos. Veja como isso é comum no nosso dia a dia. E talvez a gente não tenha pensado nisso como uma manifestação do orgulho. Superproteção. Pessoas que superprotegem filhos, superprotegem outras pessoas, essa é uma das manifestações de orgulho mais interessantes, porque quando você aponta isso, né, você fala, olha, isso é uma manifestação do orgulho. A pessoa fala, imagina, isso é amor, né, que eu amo muito e por isso eu superprotejo. E olha como tem uma mensagem do Emmanuel, né, que ele fala sobre como o amor pode deteriorar em outras coisas, né? Ciúmes, superproteção, né, paixão exacerbada. Então, pensemos, quando eu superprotejo alguém, é porque eu acho que sem a minha presença as coisas não andam, as coisas não funcionam. Então, pensemos, né, que todas as vezes que eu impeço o outro de caminhar pelas suas próprias pernas, porque eu acho que ele só consegue caminhar com o meu auxílio, eu estou dando vazão ao meu orgulho, né, dizendo, eu sou tão importante que sem a minha presença as coisas não vão andar. Uma outra manifestação do nosso orgulho é perpetuação no poder. E aqui não é só na casa espírita, né? Pode ser na empresa, pode ser dentro da família, pode ser na casa espírita e não necessariamente em cargos de diretoria. Às vezes, em alguma função que realizamos dentro da casa, como se nós fôssemos as únicas pessoas capazes de realizar isso. Costumamos
pensar, sentir algo do tipo, mas ninguém faz melhor do que eu essa função. Talvez seja até verdade, porque como nós fazemos isso há tanto tempo, é provável que outras pessoas, ao iniciar aquela atividade, não consigam fazer tão bem como nós fazemos por fazermos há muitos anos. Mas nós precisamos permitir que isso aconteça. Nós precisamos permitir que outras pessoas também aprendam. Até porque a nós foi dado algum espaço em determinado momento que nos permitiu trabalhar naquela área. Então, eu não preciso, para sempre, ser dirigente da casa ou ser o coordenador da câmara de passe. Então, quando nós nos perpetuamos no poder, estamos aqui dando vazão também a uma manifestação do orgulho. Você, às vezes, vê isso acontecer nas famílias, né? Pessoas que estão com 80 anos, os filhos já estão casados, com filhos, às vezes até com netos, quer dizer, a pessoa já até bisavó ali, mas continua controlando, tendo poder sobre as pessoas. É muito comum famílias com os filhos todos casados, com vidas independentes, entre aspas, mas que o pai ou a mãe ou ambos continuam controlando a vida dos filhos, né? Isso é uma forma de perpetuar-se no poder e isso é manifestação de orgulho. Perfeccionismo. E olha como isso também é interessante. Nós costumamos ouvir das pessoas que o perfeccionismo é uma virtude. Eu só faço se for para fazer bem feito. Para fazer mal feito, eu não faço. Claro, lógico, tudo que a gente faz, nós devemos buscar fazer da melhor maneira possível. Mas tem uma frase corriqueira no meio espírita e até fora dele, que diz o seguinte: em busca do ótimo, muitas vezes deixamos de fazer o bom. Nós não temos condição de fazer, às vezes, melhor, porque o nosso estado evolutivo não permite. Mas será que nós não podemos fazer alguma coisa? Lembrando sempre que, e quem me conhece sabe que eu não defendo isso, né? Não estamos aqui defendendo que façamos as coisas sem qualificação, ao contrário, é necessário que a gente se qualifique. Mas dificilmente nós vamos fazer de maneira tão perfeita, porque somos falhos. Às vezes estamos fazendo bem, aí escorregamos, né, não fazemos bem. Isso é importante que a gente tenha essa percepção, que não dá para fazer tudo da melhor maneira. Sei lá, uma apresentação artística na casa, uma palestra, é a melhor palestra, a melhor apresentação artística? Eu não sei, mas ela contribuiu, ela foi preparada com amor, carinho, com alguma competência e contribuiu com as pessoas? Se a resposta for sim, façamos. Né? Vamos compartilhar, não vamos colocar a candeia debaixo do alqueire, ou seja, o nosso conhecimento escondido, vamos compartilhar. E com o treino, claro, vamos nos tornando melhor. Então, o perfeccionismo é uma manifestação de orgulho que raramente as pessoas percebem isso. Costumam até dizer assim, não, mas eu sou perfeccionista, eu só faço as coisas bem feitas. E isso é o que impede, muitas vezes, a pessoa de trabalhar. Fugas psicológicas. É uma outra palestra que nós trabalhamos esse tema, né, baseado na série da Joana de Ângeles, né, das obras psicológicas da Joana de Ângeles, que nós falamos sobre as fugas psicológicas. Por exemplo, medo que nós temos de encarar nossos limites, os nossos fracassos. Eu permito aqui fazer uma autocrítica, a gente só pode citar-se na palestra quando é para falar mal da gente, né? Quando eu fiz terapia, eu demorei a entender isso que a minha terapeuta falava. Ela dizia assim, qual é o seu limite? Uma das perguntas que sempre ela me fazia. E eu dava uma resposta doutrinariamente correta, mas era manifestação do meu orgulho. Eu demorei para entender isso. Eu falei, olha, pela doutrina espírita, nós somos espíritos criados simples e ignorantes, e nós caminhamos para a perfeição. Então, não tem um limite propriamente, porque a gente sempre vai progredir. Está correto isso que eu falei? Está. Mas o que eu não estava percebendo é que eu falava isso para esconder a minha enorme dificuldade em perceber que eu tinha limites muito claros naquele momento e que eu não queria enxergar. Coisas que eu não estava dando conta
e que eu não queria enxergar. Então, mesmo atrás de uma resposta doutrinariamente correta, eu posso estar escondendo uma manifestação do meu orgulho, né? Dizendo, não, mas eu vou progredir sempre. Vou progredir, mas hoje eu não tenho limites? Tenho. E encará-los, saber, olha, eu não dou conta ainda disso, eu estou me esforçando, mas não dou conta, é muito importante, né? Porque isso representa uma fuga psicológica. E a Joana de Ângeles trabalha esse tema dizendo que, ao chegar ao mundo espiritual, né, pessoas que fogem o tempo todo das suas próprias imperfeições chegam adoecidas, chegam com dificuldades ao mundo espiritual. Melindres. Eu costumo ser duro nesse item, todas as vezes que toco nesse tema no meio espírita. Nós, espíritas, não temos o direito de sermos melindrosos. Se nós entendemos minimamente a doutrina espírita, nós não temos o direito de sermos melindrosos. Pense aí com você, porque a interação não é tão possível nesse momento aqui da palestra online, mas pense com você. Uma vantagem, uma só, de ser melindroso ou melindrosa. Não vai encontrar. Não vai encontrar. Não há nenhuma vantagem. Nós criamos problemas com as outras pessoas, nós nos magoamos, nós deixamos de falar com elas. Por quê? Quem ganhou com isso? Então, não temos o direito, e às vezes as pessoas deixam de frequentar uma casa espírita, ou qualquer outro local, um grupo familiar, por melindre, por algo, por uma bobagem. Vocês devem conhecer o Roosevelt Andolfato Thiago, palestrante, escritor espírita da cidade de Barra Bonita, e o Roosevelt, ele tem uma frase que eu acho ótima com relação a isso. Ele fala assim, sabe aquilo que daqui 20 anos, aquela situação constrangedora ali, mas que daqui 20 anos você vai olhar e dar risada dessa situação? Você fala, olha, que bobagem, eu me preocupava com isso há 20 anos atrás, e aí você ri da situação. Aí ele fala assim, para que esperar 20 anos? Comece a rir agora da situação. Muito inteligente essa frase, não é? Para que me melindrar? Para que ficar criando problemas, como diz um ditado popular, achando pelo em ovo, né? A pessoa procura, é claro, se nós procurarmos, vamos achar defeito no grupo familiar, na empresa, na família. Não temos pessoas perfeitas, não temos instituições perfeitas. Melindre é manifestação do nosso orgulho, é o nosso orgulho ferido. Os duelos verbais. Então, nós sabemos que temos mais argumentos do que o outro, e aí, então, nós queremos destruir os argumentos do outro. Vivemos tempos estranhos na política mundial e brasileira. E aí nós vemos grupos familiares se degladiando, brigando, aquele que tem mais argumento tentando se sobrepor ao que tem menos argumento. Será que adianta? Vou citar o Roosevelt mais uma vez. Ele dizia, até no grupo familiar, que ele tentava convencer as pessoas, parentes espíritas, não espíritas, imagino, de que a reencarnação existia. Aí ele falou, agora eu não me preocupo mais com isso. Eu só espero a pessoa desencarnar. É isso, né? Algumas pessoas não estão maduras para perceber isso. E teremos que esperar que elas amadureçam para isso. E nós não estamos maduros para uma série de coisas também. Não é que nós somos superiores e só os outros não estão maduros, né? Portanto, duelos verbais. Leiam o texto sobre duelo no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente pensa que ele vai se referir apenas ao duelo com armas, que, aliás, na época que a doutrina foi codificada, por Allan Kardec, nós tínhamos ainda os duelos como uma prática social, mas aí ele fala dos duelos verbais. Pense nessa frase, ninguém ganha uma discussão. Ninguém ganha uma discussão. Porque se o outro tiver mais argumentos, a gente sai chateado, porque ele nos colocou numa situação de inferioridade. Mas se nós formos mais hábeis com as palavras e com os argumentos, provavelmente é ele que vai sair chateado dessa situação. Não vale a pena tentar convencer as pessoas. Então, devemos sim
propagar ideias que nós acreditamos quando as pessoas estão dispostas a isso. Estamos numa live espírita, estamos propagando ideias, porque pessoas entraram aqui para ver uma live espírita. Mas eu devo ficar falando sobre isso em todos os locais que eu vou? Obrigando as pessoas a ouvir isso, se elas não querem? Os duelos verbais são manifestações do nosso orgulho. Soberba. Nós, quando somos trabalhadores espíritas, às vezes temos muito isso. Achamos que, ora, se eu estou aplicando passe, se eu estou trabalhando numa reunião mediúnica como médium, dialogador, se eu sou palestrante espírita, dirigente espírita, eu devo estar melhor do que o outro que está sendo assistido. Ledo engano. Às vezes somos bem piores e pedimos bastante trabalho justamente porque a dívida é muito grande. A gente brinca muito, né, que quem é dirigente espírita, quem é médium, né, palestrante espírita, é porque tem muita dívida. Eu preciso ajudar muita gente, a dívida é grande, né? E se for de algumas profissões também, médicos, professores, é também porque a dívida é muito grande, então pediu para poder ajudar coletivamente. Né? Se juntar tudo isso, né, se a pessoa for várias dessas coisas, imagine o tamanho da dívida. Sem soberba. Lembremos do livro Voltei, do irmão Jacó. Ele foi um grande trabalhador espírita, presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira. E ao chegar ao mundo espiritual, e ele dita esse livro, né? Ele nos relata que a sua luz interior estava bem apagadinha, enquanto de pessoas que ele havia atendido, né, durante o período que estava encarnado, estava bem mais destacada que a dele, né, em espíritos que ele demorou a entender, mas como assim? Eu ajudava e ele era ajudado? No meio espírita a gente fala muito, né? O palestrante fala e não faz. Aí o que está sentado lá na última cadeira quietinho, levanta, vai embora e faz. Essa pessoa, com certeza, estará em melhores condições do que aqueles que só falaram. Então, nós precisamos deixar a soberba de lado, né? Imaginarmos que, se estamos tendo a oportunidade de ajudar nesse momento, pode ser que ontem, pode ser que ainda hoje ou amanhã, sejamos nós a precisar de ajuda. E aqui vai um puxão de orelha para todos nós dirigentes, trabalhadores espíritas. Às vezes temos dificuldades de aceitar que precisamos de ajuda. Passamos por processos obsessivos e não reconhecemos isso. Não, imagina que eu estou obsediado. Eu sou um trabalhador do bem. E quem disse que trabalhador do bem não sofre assédio? E quem disse que trabalhador do bem não cede a esses assédios? Cuidado, irmãos. Né? Todos nós precisamos combater a soberba, de acharmos que estamos imunes aos problemas espirituais só pelo fato de que trabalhamos, fazemos coisas certas. Isso é bom, claro, muito importante, mas nós não conseguimos nos manter o tempo todo nessa sintonia. E, às vezes, caímos em erros muito graves. Falta de empatia e compreensão dos limites alheios. Então, não conseguimos entender, né? Se eu consigo, o outro não consegue porque não quer. A gente não entende que o outro tem limites diferentes. O que para mim é fácil, para ele não. Se invertermos a situação, veremos que coisas que são fáceis para outras pessoas, para nós, não é fácil. Então, essa falta de empatia, de condições de se colocar no lugar do outro, de entender que, para mim é fácil isso, né? No atendimento fraterno, quando estamos preparando trabalhadores para fazer o atendimento fraterno, no curso, a gente sempre fala que uma frase proibida é dizer para o atendido, né? Não, isso que você está sentindo, isso é bobagem, não é nada, não vai passar, tal. Bom, até vai passar, mas como eu vou dizer para o outro que o que ele sente é bobagem? A pessoa está sentindo aquilo num grau, né, exacerbado, a ponto, às vezes, de querer tirar a própria vida, e eu viro para ela e menosprezo o que ela está sentindo, falo, isso é bobagem? Veja, se olharmos de fora, de uma forma racional, às vezes Às vezes a pessoa está tão fora de si por causa de uma situação de fácil solução.
Até pode ser, mas para ela não é. Naquele momento que ela está mergulhada no problema, ela não enxerga a solução. Então, não menosprezemos a dor alheia. Pais e mães fazem muito isso, né? A criança está chorando, sentindo alguma coisa, fala, estou sentindo medo. Aí o pai e a mãe falam, não está não está sentindo medo, engole o choro, né? Meu Deus, se ela está dizendo que está sentindo medo, é porque ela está sentindo medo. Se ela está sentindo alguma coisa, quantos suicídios poderiam ser evitados se os familiares ouvissem as pessoas que dão sinais? Fiz uma palestra na aula da Mocidade Espírita, há muitos anos atrás, junto com uma psicóloga. E essa psicóloga tinha uma larga experiência, eu falei da parte espiritual e ela da parte clínica. Ela tinha uma larga experiência clínica em atendimento de depressivos, pessoas que tinham tentado suicídio. Ela falou, olha, falam que cachorro que late não morde, né? Que quem fica falando do suicídio não vai se matar. Ela falou, não é verdade. Quase todos os suicidas avisaram antes e as pessoas menosprezaram aquilo que eles estavam anunciando, né? E, por fim, o orgulho também se manifesta através do atraso. Olha só, aquela pessoa que todos nós atrasamos, acontece um imprevisto, pode acontecer, mas aquela pessoa que sistematicamente atrasa é porque ela acha que o tempo dela é mais importante que o dos outros. Já viram? A pessoa fala, eu odeio esperar. Tipo assim, os outros que me esperem. Não é? Lógico. Imagina quem mora nas grandes cidades, né? Nunca sabe como vai encontrar o trânsito. Qualquer um de nós podemos ter imprevistos. Mas tem pessoas que você marcar às 19 vão chegar às 19h15. Se você marcar às 19h30, elas vão chegar às 19h45. Se você marcar às 20, elas vão chegar às 20h15 ou mais. Por que sempre se atrasam? Porque sempre os outros têm que esperá-las. É manifestação do orgulho. Então, olha que interessante. Será que nós já tínhamos nos dado conta que medo de falhar, superproteção, perpetuação no poder, perfeccionismo, fugas psicológicas, melindres, duelos verbais, soberba, falta de empatia e atraso são manifestações do nosso orgulho que precisam ser desconstruídos? Vamos agora às manifestações do nosso egoísmo, porque tão grave quanto o orgulho também é o nosso egoísmo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta que as duas maiores chagas, os dois maiores males da humanidade é justamente o orgulho e o egoísmo. Pensemos nas manifestações do egoísmo em nós. Carências justificadas. Aquelas pessoas que vivem falando, mas eu não mereço isso, eu estou passando por essa situação, mas eu não mereço. Ou então elas falam assim, mas eu tenho esse direito, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho direito. Ficam sempre chamando para si o direito, né? Normalmente são carências, né, que a pessoa tem, e ela fica justificando que ela tem direito, que ela não merece isso, né? E é o nosso egoísmo gritando em nós nessas circunstâncias. Outra manifestação do egoísmo, sentimento de posse sobre as pessoas, né? Sobre filhos, cônjuges, amigos, pais, empregados, até atendidos. Tem gente na casa espírita que se melindra porque fez um atendimento e aí depois a pessoa voltou outro dia e a que atendeu em primeiro lugar não estava, o outro atendeu, a pessoa se magoou, falou, mas eu já estava atendendo aquela pessoa, como se, né, não pudesse outro atender, outro ajudar. Então, é um sentimento de posse, é meu, né? É meu atendido, é meu empregado, é meu filho, é meu... Nada é nosso. Nem o corpo é nosso. É um empréstimo, né? Que Deus nos concede para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, todas as vezes que nós pensamos muito em posse, né, das pessoas, nós estamos manifestando o nosso egoísmo. Dentro disso ainda, o ciúme. Né? Pode prestar atenção que os vilões da obra literária espírita e não espírita, das novelas, dos filmes, das séries, são sempre ciumentos, possessivos, ciumentos, né? Quantos crimes são cometidos pelo ciúme? Aprendi
até recentemente, numa live que meu filho fez, né? Mas era uma live não espírita, era uma live na área do direito, ele falando sobre compersão. E eu não sabia o que era isso, né? Compersão é o oposto de ciúme. Olha que interessante, eu não conhecia essa palavra. O que é essa virtude da compersão? Que é o que nós devemos colocar no lugar dos ciúmes. É o deixar o outro crescer, é fazer de tudo para que o outro cresça. Todas as nossas ações devem ser no sentido de que o outro seja cada vez melhor e mais livre. Contenção, impedir o outro de crescer, é manifestação do nosso egoísmo. E nós precisamos estar atentos a isso. Sentimento de posse sobre bens materiais. Quantos processos obsessivos, né, por conta disso, a pessoa desencarna e fica ali em cima da casa, da fazenda, da empresa, ou de qualquer coisa, às vezes nem é muito dinheiro, mas é dela ali, ela acha que é dela. Daí, já atendi, dialoguei com espíritos que estavam dizendo que os filhos estavam passando ele para trás, né, vendendo as coisas dele e tal. E aí o mentor me orientou, né, para eu continuar a dialogação. Falou, olha, o irmão já desencarnou há 30 anos, e o que ele fala aí que eles estão fazendo é o inventário, né? A família fez o inventário, dividiu os bens, e ele está vendo isso como que estão roubando ele. Olha que coisa interessante. O ambiente espiritual de fórum não é muito bom, porque muitos espíritos ficam ali em cima dos processos, né, sejam processos crime ou com relação à herança, porque eles não se conformam em perder os bens materiais. Mesmo há 30 anos no mundo espiritual estão apegados. Alguns vão ser obsessores na casa espírita, né? Ficam tanto ali com poder na casa espírita que a hora que desencarnar vai ser não mentor da casa, vai ser obsessor da casa, né? Precisamos tomar cuidado. Claro que a gente pode trabalhar por décadas, né, num local, não tem problema trabalhar. O que nós não podemos é ter o sentimento, é igual com relação ao dinheiro, né, que eu estou dizendo. Aqui, eu atendi certa vez uma pessoa com muito dinheiro e ela tinha conhecido a doutrina e estava preocupada, né, se ela estava errada, mas ela é de família muito rica e tal. Olha, a doutrina não diz que ter muito ou pouco dinheiro é o problema. A questão é, qual é a minha relação com o dinheiro? O problema não é trabalhar numa casa espírita por 50, 60 anos. A questão é, qual é a minha relação com esse trabalho? Será que a minha relação, nesse tempo que eu trabalhei, foi sempre de permitir que os outros crescessem? Foi uma relação de inclusão? Ou foi uma relação de controle, de poder? É isso que nós precisamos pensar. No sentimento de posse sobre bens materiais, nós costumamos dizer coisas ou sentir coisas do tipo, se eu tenho isso, eu fiz por merecer. De certa maneira, sim, tudo que nós temos de bom e de ruim é porque nós merecemos ou precisamos mais do que merecemos. Mas, porque Deus permitiu. Somos apenas administradores. E se hoje formos chamados ao mundo espiritual. Aliás, Alexandre o Grande, um dos grandes conquistadores do mundo antigo, no seu enterro, ele morreu bastante jovem, ele deixou isso determinado, que 4 médicos, os mais importantes do seu império, carregassem o esquife, né, o caixão ali. E que um servo fosse jogando moedas de ouro pelo caminho no cortejo. E as pessoas, por que, Alexandre? Ele falou, só para as pessoas verem que nem os médicos mais preparados podem impedir a morte e que tudo aquilo que eu angariei está se perdendo pelo caminho, né? Então, é a ideia de que nós somos apenas administradores e que hoje podemos ser chamados ao mundo espiritual e nada disso terá importância. Nem os títulos, né, que nós adquirimos no mundo material, nem a riqueza, tampouco terá algum valor no mundo espiritual. Egocentrismo, né? Aquela pessoa que fala assim, mas começaram sem mim, por que não me informaram, né? Você não pode fazer isso. A pessoa fala, mas por quê? Porque eu não quero. Isso é um egocentrismo, é como se o mundo girasse em torno
do nosso umbigo, não é? Achamos que até o clima deve nos atender. A pessoa vai passar uma semana na praia, ela fala assim, não, né? Semana que vem não pode chover porque eu vou para a praia, né? Como se o mundo girasse realmente. É um egocentrismo muito grande. Nós achamos que chove na hora que a gente está saindo do centro, aí a pessoa fala assim, puxa, mas tinha que chover justo agora, não podia esperar eu chegar em casa, né? Então o tempo tem que se adaptar às minhas necessidades. É o egoísmo levado ao extremo, né? O egocentrismo. Somos muito o centro das coisas. Achamos que o universo gira em nosso derredor. Muito interessante isso. Pessoas se melindram, né, juntando lá com uma questão do orgulho, quando, por exemplo, elas, nesse período de pandemia, a gente não se encontra com as pessoas e vamos imaginar que alguém adoeceu, teve algum problema, mas ninguém ficou sabendo, né, porque não está encontrando ali semanalmente, e aí a pessoa fala, eu não vou mais lá no centro, é tudo falso, eu fiquei doente, ninguém veio me ver. Às vezes as pessoas nem sabiam, né? Mas ela acha que o universo gira em torno dela, que todo mundo tem que saber as necessidades que ela está passando e parar tudo para atendê-la. Esse tipo de pensamento e sentimento que nós temos é manifestação do nosso egoísmo. Pessoas egoístas têm dificuldade de convivência. Elas querem controlar o controle remoto, né, da televisão. Elas querem controlar que tipo de comida, se vai ter animal na casa ou não. Se elas gostam, tem. Se não gostam, não tem, né? Ou plantas. Controla até o lugar de sentar na mesa. Se elas têm hábito de falar alto, os outros que se adaptem, né? Isso tudo é manifestação do nosso egoísmo. Eu sou assim mesmo, as pessoas, se quiserem, que gostem de mim assim. Mas, poxa, eu não posso fazer nada para me adaptar. Falta de capacidade de adaptação, egocentrismo, dificuldade de convivência. E aí, para finalizar essa desconstrução, pensemos em 3 coisas muito comuns nos dias de hoje, e aí a gente fala do como combater tudo isso que eu falei. Ansiedade. Ansiedade é manifestação do nosso orgulho e do nosso egoísmo, porque nós, ao sermos ansiosos, não entendemos o tempo de Deus, não entendemos o tempo do universo. E virou até algo chique, né? A pessoa fala assim, eu sou tão ansioso, sou tão ansiosa, como se isso fosse legal. Né? Achamos engraçado, mas não é não. Muitos processos obsessivos são resultado de ansiedade, porque o obsessor quer cobrar agora, ele não quer esperar o tempo da cobrança normal das coisas. Depressão, normalmente é orgulho ferido, expectativas não atendidas, né? Tinha que ser do meu jeito, se não aconteceu do meu jeito, como aquela pessoa pôde me deixar, como esse sócio pôde fazer isso comigo? Isso é manifestação do meu orgulho, né, que gera depressão. E o pânico? O pânico é a fuga permanente das nossas imperfeições, é a não aceitação dos limites, a dificuldade que nós temos de lidar com as nossas imperfeições. Na Conresp de Orlândia, há alguns anos atrás, 2018, se eu não me engano, nós tivemos uma palestra com o Dr. Alberto Almeida, médico espírita da cidade de Belém do Pará, e ele falou, um estudo, né, sobre algumas comunicações espirituais, bem entendido, não quer dizer que todos sejam assim, mas que havia relatos de que muitos autistas, na atual encarnação, são espíritos que no passado, em encarnações passadas, ou na última em especial, cometeram algum delito, mas não foram apanhados. Né? Ninguém descobriu que tinha sido eles. Então, eles passaram impune, desencarnaram, mas o sentimento de culpa ficou ali latente. Então, eles não conseguem encarar as pessoas. Uma das dificuldades do autista é olhar nos olhos, a dificuldade de encarar o outro. Veja bem, não vão falar, se o Edmir falou na live que todo autista é alguém que em outra vida cometeu um crime e não foi... Não é isso. Mas uma das causas do autismo, segundo relatos espirituais, é justamente essa dificuldade de se encarar no espelho. Por isso,
os olhos dos outros são nossos espelhos, né? E nós temos dificuldades de olhar para eles, porque a gente acha que eles sempre vão descobrir os nossos defeitos. Já que nós sabemos como combater, aliás, como desconstruir, porque agora estamos um pouco mais atentos sobre algumas manifestações do orgulho e algumas do egoísmo. O que eu faço agora? Como é que eu construo o homem novo mediante a percepção das manifestações do orgulho e do egoísmo? O erro mais comum é tentar negar essas coisas, não admitir que temos. Aliás, na novela das 9, que está reprisando, tem uma atriz que faz o papel de uma viciada em jogo. Eu vi ali ela, acho que chegou até a ser internada e não admite. Ela fala, não, eu não sou compulsiva, imagina, eu não tenho esse tipo de problema. Esse é o pior dos problemas, quando a gente sequer admite isso que nós acabamos de falar. Não enxergamos aquilo como manifestação do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Mas vamos admitir que depois dessa palestra, a gente esteja um pouquinho mais consciente, fala, não, tudo bem, eu realmente faço isso, eu sei que faço, preciso mudar. Aí a gente costuma tomar um caminho errado. A gente fala assim, não vou mais ser assim, não vou mais fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso. E continuamos fazendo. A gente fala que não vai fazer e faz. Acontece com você? Acontece com quase todos nós. Aliás, Paulo de Tarso falou isso, né, numa das suas cartas. Ele disse assim, pobre homem eu sou, o bem que eu faço, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. O que o Paulo estava dizendo? Olha, eu sei que eu tenho que fazer bem isso e não consigo. E sei que não devo fazer aquilo, mas ainda faço. Então, por quê? Onde está o erro? Já que eu admito que tenho aquele problema. É na negação. Quando eu fico dizendo eu não vou fazer isso, o meu cérebro não lê a negação. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês agora. Eu quero que ninguém, não pode, tá? É proibido, ninguém pense num coelho azul, tá? Ninguém pode pensar num coelho azul. Não pode. Sabe o que aconteceu? Vocês pensaram no coelho azul, assim como eu. Seja um coelho de verdade ou o coelhinho da Mônica lá, que é um coelho azul, né? Sabe por quê? Nosso cérebro não leu, não. A hora que eu falo, não pense no coelho azul, eu penso no coelho azul. Então, quando eu nego aquilo, eu não consigo me transformar. Então, Edmir, não tem solução. Tem. Estamos aqui para apontar um caminho bastante produtivo de transformação. Vamos imaginar-nos, essa é uma metáfora bem interessante para a nossa transformação. Imaginarmos-nos como um balde com água suja. A água suja são esses defeitos que nós descrevemos aqui. Eu preciso trocar essa água para o homem novo surgir. Essa água suja é do homem velho. Mas eu não posso pôr a mão no balde. Como eu faço para trocar essa água sem pôr a mão no balde? Eu vou jogando água limpa. Eu vou jogando água limpa nesse balde. E a água suja vai transbordando. Até que, aos poucos, e sem que eu perceba, o balde tem água limpa. O que eu quero dizer com isso? Não é eu negar o defeito, é eu fazer algo positivo. Trabalhe no bem. Eu vou citar alguns trabalhos no bem aqui que são extremamente positivos para nós combatermos o nosso orgulho e nosso egoísmo. Boas leituras, por exemplo. Quando nós estamos lendo uma coisa boa, eu não estou negando o meu defeito. Eu só estou jogando água limpa. Quando eu estou assistindo um bom filme, uma boa série, quando eu estou tendo uma boa conversa em família, aqui longe de querer dizer que tem famílias perfeitas, colocar a nossa família aqui como modelo, não é isso, tá? Mas o período de pandemia foi uma grande oportunidade que nós tivemos de ficar em casa mais, né? Em casa, eu que quase nunca parava em casa, e ficar mais com os filhos, mais com a esposa, conversar mais,
ler mais, assistir filme, conversar sobre eles, ler junto, jogar com os filhos, fazer coisas que a rotina às vezes não permitia antes. Ou foi também a oportunidade das pessoas se degladiarem, porque não se suportam. Então nós precisamos aproveitar esse tempo para boas leituras, para boas conversas com a família. Outra coisa, trabalho digno. Não importa qual trabalho, se é no comércio, se é na área de saúde, se é na área de educação, mas que seja digno, que seja um trabalho honesto, que seja um trabalho que de alguma maneira, porque olha, a pessoa que trabalha no comércio contribui, nós precisamos dela. A pessoa que trabalha na coleta de lixo contribui. A pessoa que trabalha na educação, na saúde, na engenharia, na advocacia, todos contribuem. Trabalhos honestos, realizados de forma honesta, deixam a nossa consciência tranquila. Trabalho voluntário. Você ainda não se candidatou a nenhum? Se candidate. Vai ver como, se você estiver trabalhando, né, para ajudar o próximo, seus problemas parecem diminuir. Sabe por quê? Porque a gente, lá em Barretos, eu dou aula lá há muito tempo, tenho muito contato com o movimento espírita de lá. Lá tem várias casas de apoio para o Hospital do Câncer, né? O Hospital do Amor agora. E a casa Vovô Antônio, que tem as crianças com câncer, o pessoal do colégio que eu dou aula lá, há muitos anos, a gente visitava, né? E aquelas crianças, aqueles adolescentes mudavam completamente. Não se preocupavam mais com a marca da roupa, depois de ver aquelas crianças na situação que estavam. Não é? Então, veja, façamos trabalhos voluntários, pode ser distribuir a mensagem na porta, fazer o comentário do centro, aplicar um passe, é tudo igual, né? Trabalho no bem, desde que feito com amor, com carinho. Trabalho em equipe, práticas de esporte. Tinha um companheiro de Ribeirão Preto, o Abel, ele dizia, às vezes nas conversas de encontro espírita, ele falava assim, de quarta à noite eu tenho um trabalho doutrinário muito importante. E falava isso, e todo mundo, era todo espírita, todo mundo trabalhava nas casas espíritas. Aí ele falava, gente, vocês não vão perguntar qual o trabalho que eu faço na quarta à noite? Aí a gente fala, não, Abel, mas o que é então, já que você quer falar, né? Ele dizia assim, eu jogo bola com os meus amigos. E a gente falava, bom, mas isso é o trabalho doutrinário importante? Ele falou, porque no centro já faz tempo que eu consigo ser bonzinho. O problema é quando alguém dá um chute na minha canela, eu ainda não consigo. Então eu estou lá aprimorando. É claro que era uma brincadeira, mas de certa maneira é fácil, né? O mais fácil sermos bonzinhos no centro. É na lide ali do dia a dia, até na prática esportiva, que a gente vai ver se estamos realmente amadurecendo. Diretoria. Imagine a diretoria de uma casa espírita. A gente vai esquecendo o eu e vai crescendo em nós o nós. Não é? Por quê? Porque é a ideia de uma diretoria. Um deu uma ideia, o outro falou, mas e se fizesse assim? Por exemplo, o Allan Kardec vai fazer uma promoção de sorvete, vamos fazer para arrecadar dinheiro? Vamos. Aí o outro fala assim, mas vamos entregar então aqui na porta. Aí o outro fala, mas e se tiver chuva, sol, e a pandemia? E se a gente levar na casa? E aí, dali um pouco, a promoção está montada, com a opinião de vários companheiros e companheiras, e de quem foi a ideia? Mesmo que alguém tenha disparado isso, houve uma construção coletiva. Quando nós participamos de diretorias da maneira correta, nós estamos tendo uma grande oportunidade de jogar água limpa e fazer o nosso orgulho transbordar. Porque o nosso egoísmo também, porque cada vez mais eu me sinto menos importante, já que o todo é mais importante que o individual, menos egoísta, né, que falo menos eu e mais nós. Nossa, Edmir, quer dizer que participar da diretoria é uma oportunidade que Deus está me dando de combater o meu egoísmo, meu orgulho? Sim, e às vezes a gente não percebe isso. Outra coisa, maternidade, paternidade, cuidar do outro, pensar mais no outro do que às vezes em nós. Isso também é combate ao nosso egoísmo.
Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não há fórmula mágica, não há assisti uma palestra, saí do centro e deixei de ser orgulhoso e egoísta. Não será dessa maneira. Assim como a transição planetária não vai acontecer de hoje para amanhã, né? Como tantas pessoas, até no meio espírita, acreditam, né, em fórmulas mágicas, em coisas rápidas. Quando a doutrina foi codificada há mais de 170 anos, os espíritos já disseram que a transição estava acontecendo. Quase 2 séculos depois, ela está acontecendo. E provavelmente daqui 2 séculos ela ainda estará acontecendo. Se a transição do planeta é lenta, a nossa transição também é. Se nós conseguirmos aproveitar a chance da diretoria, da maternidade, da paternidade, da boa leitura, da boa conversa, nós estaremos jogando água limpa, fazendo com que essas manifestações do orgulho e do egoísmo, aos poucos, possam ir transbordando ou expurgando essas manifestações do orgulho e do egoísmo, e quando nós menos percebermos, o homem novo estará nascendo. Paulo, que disse que o mal que ele não queria, ele fazia, e o bem que ele queria, ele não fazia, numa das suas últimas manifestações, ele já tinha feito esses defeitos transbordar. E aí ele diz assim: não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. O homem novo havia nascido. Eu agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar esses estudos com vocês. Para mim, eles servem muito. Espero que, pelo menos um pouco, tenha servido para as reflexões de cada um, né? Agradeço, não fiquei muito atento ao chat aqui, mas estou vendo alguns irmãos, irmãs, né, agradecendo a palestra e tal. Eu que agradeço, viu, gente? É muito importante nós estudarmos e compartilharmos ideias, porque eu sou o primeiro a ouvir aqui tudo isso que estou falando. Tomara que essa casa continue mais 86 anos, em outros 86, e que em outras encarnações, se nós tivermos oportunidade, a gente possa voltar e comemorar o aniversário de 286 anos do Centro Espírita Allan Kardec. Uma boa noite a todos. Tá mutado o seu microfone, Paulinho. Sempre a falha de desligar o microfone, né? Edmir, te agradecemos muito pela generosidade, pela sua dedicação, pelo seu interesse em vir atender o nosso convite. A palestra muito esclarecedora, creio que todos gostaram, como registraram seus comentários aí. Muito esclarecedora, né, para a nossa reforma íntima, que é muito importante mesmo. Então, nossa gratidão. Quero agradecer também a Fernanda Fernandes, que esteve aí na parte técnica, pegou um sufoco aí de última hora, e essa amiga que fez um trabalho muito bom aí para que acontecesse essa live hoje. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aí acompanhando conosco, o carinho, a participação. E amanhã, então, nós teremos a palestra do Giovanni Mariano. Ele vai falar sobre o tema gratidão. E na quinta-feira, costumeiramente, nós temos um estudo aqui pelo Facebook da casa, né? O estudo do Livro dos Espíritos. E, então, nesta semana, não realizaremos o estudo para que eu faça, então, uma live também na quinta, no tema Em Busca da Felicidade. Então, assim, a gente vai encerrando aqui hoje, vendo aqui vários amigos aí, deixando seus comentários. Muito obrigado pela participação de todos. Nós rogamos a Deus que continue abençoando esta casa, a todos os trabalhadores, para que a gente continue aí perseverando nesse trabalho no bem, que nós sejamos sempre muito inspirados para correspondermos à expectativa do plano espiritual. E desejamos a cada um de vocês uma noite muito tranquila, com muita paz, que Deus abençoe seus lares, seus familiares,
Que Deus nos abençoe a todos, que nós prossigamos com muito entusiasmo, com muita fé, com muita alegria. Pessoal, muito obrigado, nossa gratidão, e até amanhã, se Deus nos permitir, para um novo encontro. Obrigado, Edmir, mais uma vez. Tchau, tchau.